O senhor João é proprietário de uma loja de roupas, aluga imóvel há 8 anos, tem 2 contratos de 4 anos, quer renovar o contrato, mas o senhor proprietário diz que não vai renovar o contrato. Ao analisar o contrato, depara-se com a cláusula que proíbe somar prazos para renovação do contrato. Vamos ver se essa cláusula é válida? Hoje vamos apresentar 13 cláusulas que são consideradas nulas por violar a lei de locação. Mas antes de começar, eu peço que você se inscreva, deixe seu like. Se inscreveu, deixou seu like, agora vamos começar. A mente humana imagina inúmeras formas astuciosas de fraudar os objetivos da lei, evitando as restrições impostas pela lei, colocando cláusulas nos contratos aparentemente inocentes, mas que violam as normas da lei, prejudicando em geral o inquilino. No passado, era fácil aos locadores impor aos inquilinos normas fraudulentas, pois os inquilinos tinham medo de não conseguir locar o imóvel escolhido. Isso pressionado pelo excesso de demanda. Muitos pretendentes à locação e poucos imóveis. Agora, o quadro praticamente já mudou. O legislador, sabendo da fragilidade humana e sabendo da impossibilidade de tornar a lei imune a fraudes, a falcatruas, no caso das restrições de direito, como ocorre na locação, surgem interpretações tendenciosas da lei, decisões confrontantes com a lei, documentos fora do contrato, tudo no desejo de burlar as finalidades sociais da lei. A lei não pode prever todos os casos. A solução foi criar uma regra genérica, uma espécie de seguro contra a fraude, que aniquila toda cláusula que vise elidir os objetivos da lei, eliminar os objetivos da lei. Cabe ao juiz interpretar a cláusula e torná-la ineficaz, caso o juiz entenda que essa cláusula colide de frente com as finalidades da lei. Ao desconhecedor, pode parecer que a concordância do inquilino por uma assinatura voluntária no contrato valida e torna obrigatória a cláusula contrária à lei do inquilinato, invocando o pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda é uma expressão em latim que significa que pactos devem ser respeitados ou acordos devem ser cumpridos. É um engano. Se for imposto a pena de nulidade, será considerada inexistente e não vai produzir nenhum efeito. Não vale como concordância, até porque não se pode concordar com o que não existe. Pode o inquilino assinar o contrato, mesmo que seja incluída uma cláusula violadora dos objetivos da lei, já que nunca poderá vir ser obrigado a cumprir a cláusula, na alegação falsa de ter assinado o contrato. A lei adotou uma fórmula genérica para abranger todas as hipóteses concretas, mas por cautela fez referência expressa a algumas particularmente que seriam prejudicial ao inquilino, para que não fique dúvida quanto à ilicitude da cláusula. Essa lista vale meramente como exemplo. Menciona a lei cláusulas que proíbem a prorrogação automática do contrato por prazo indeterminado quando a locação residencial é celebrada por prazo inferior a 30 meses, ou que afastem o direito à renovação nos casos assegurados pela lei, ou que imponha indenização. São, por exemplo, nulas. Primeira cláusula nula: as cláusulas que estabelecem no mesmo contrato 2 tipos de garantia. Segunda, a cláusula de renúncia prévia ao direito de preferência, do direito de preferência do inquilino para a aquisição do imóvel locado. Terceira cláusula, a cláusula que estabelece o pagamento de todos os aluguéis até o fim do contrato, em caso de entrega do imóvel
antes do fim do contrato. A única exceção é os contratos de Build to Suit, construção por encomenda. O estrangeirismo chegou em todo lugar, então aqui é uma construção por encomenda. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, te explicando direitinho sobre esse contrato de Build to Suit. E na verdade é uma reforma ou uma construção por encomenda. As cláusulas que proíbem a substituição do inquilino por causa da morte pelas pessoas referidas na lei. Já fiz um vídeo sobre essa norma, tá na playlist de locação, é só conferir. Tem uma lista de vídeos sobre locação, é só você maratonar que você vai saber muita coisa. As cláusulas que adotam periodicidade de correção inferior aos índices oficiais, ao mínimo legal ou indexadores vedados em lei. Também quer saber o mínimo legal estabelecido pela lei? A cláusula que exige aluguel antecipado também está na playlist de locação, é só conferir. Se você assistir todos, se tornará expert em locação, um especialista em locação. As cláusulas que dispensam o locador de suas obrigações, as cláusulas que repassam ao inquilino a responsabilidade pelo pagamento das despesas extraordinárias, pela constituição do fundo de reserva, da taxa de cadastro ou qualquer outro encargo que a lei atribua exclusivamente ao locador. As cláusulas que mudem o regime jurídico da locação residencial, adotando regras de locação comercial, são cláusulas proibidas. Aliás, são cláusulas nulas. As cláusulas que proíbem a soma dos contratos para o ajuizamento da ação renovatória. O exemplo é o caso do seu João, que é o dono da loja. Ele tem dois contratos de 4 anos e precisa de 5 para renovar o contrato. Mas tem uma cláusula dizendo que esse contrato não é válido para somar prazos para ação renovatória. Sabe o que não é válida? Essa cláusula. Essa sim não é válida. Então, o seu João tem direito à ação renovatória, porque a cláusula é nula. A cláusula que causa resilição do contrato, extinção do contrato antecipadamente. A cláusula que expressa apenas a vontade de uma das partes, no caso, o locador, ou pode ser o inquilino, vai saber? Hoje a gente não pode comprovar e nem falar nada assim, fulano ou cicrano ou beltrano, não. Tem que analisar o caso. A cláusula que dispensa o locador de dar o destino declarado no encerramento antecipado da locação do contrato. Poderíamos prosseguir, pois a criatividade humana, quando se trata de fraudar a lei, é fértil. O papel do juiz é muito importante para preservar os objetivos sociais da lei, para eliminar as cláusulas fraudulentas. O importante é que você saiba que a nulidade de uma ou de algumas cláusulas não anula o contrato. É possível salvar o resto do contrato. A declaração de fraude será parcial. É necessário dizer que a penalidade é de nulidade absoluta e não de anulabilidade. O juiz pode, de ofício, anular a cláusula retroagindo os efeitos da sentença à data inicial da locação. Todos os efeitos produzidos por essa cláusula serão nulos. Todos os efeitos produzidos pela cláusula nula serão apagados. A locação residencial é a que mais precisa de proteção. O inquilino é economicamente mais fraco e acaba concordando com as exigências do locador. No passado, a forte procura por imóveis residenciais, que não é mais forte assim, mas era em 1991, surge daí a preocupação do Estado no sentido de beneficiar as locações residenciais, as locações para fins residenciais, de normas mais eficientes de proteção ao inquilino, na tentativa de
compensar a falta de dinheiro. O controle do Estado sempre foi intenso no campo da locação residencial, chegando frequentemente ao exagero, imobilizando o mercado, impediu os investimentos, quase acabando com a construção de novos imóveis. Desde 1950, as sucessivas leis do inquilinato apertou, delimitou, estreitou, excluiu os direitos dos locadores residenciais, congelando os imóveis, limitando as retomadas a situações especiais, a situações muito especiais, fazendo com que os prazos dos contratos se estendessem além do tempo determinado. Isso fez com que o mercado de locação retraísse, aumentando o déficit habitacional, com o inevitável aumento dos valores dos aluguéis, dos raros imóveis disponíveis. A restrição dos direitos dos locadores produziu resultados opostos ao desejados pela lei. Os que já eram inquilinos se beneficiaram com a lei, que transformou o imóvel locado em quase bem de família. Tão difícil que era a retomada do imóvel. As pessoas que precisavam alugar o imóvel não tinham imóveis disponíveis. Os poucos disponíveis tinham os aluguéis ilimitados, os aluguéis sem limite, valor do aluguel muito alto. É o resultado da lei da oferta e da procura. O mercado de locação na época ficou escasso. A atual lei de 1991 liberou o mercado, tornando mais ágil e receptivo, reduzindo a intervenção do Estado, a denúncia condicionada ao simples término do prazo do contrato, independente de qualquer outra motivação, foi um ótimo instrumento para aumentar a oferta, já que é assegurado ao locador uma forma rápida de despedir o inquilino que não possa ou não queira ajustar o aluguel ao mercado. Ao contrário do que era previsto, que previa que a lei atual traria prejuízo social e aumentaria o número de ações de despejo, trouxe equilíbrio ao mercado de locação, pois o locador e o inquilino sentam na mesa para negociar e ajustar novas condições para os seus contratos, pois foi reduzida a intervenção do Estado. Com a liberdade contratual permitida pela lei, aumentou a oferta de imóveis, provocando a redução dos aluguéis e aumentando o poder de barganha dos inquilinos. A desocupação do imóvel traz prejuízo para o locador, pois o locador com o imóvel desocupado terá que pagar impostos e taxas condominiais, se for em condomínio ou prédios ou condomínio edilício, até que consiga realugar o imóvel. Resumindo, o mercado de locação melhorou com a diminuição da intervenção do Estado. Vamos rever o que vimos nesse vídeo. Vamos fazer um breve resumo sobre o que vimos nesse vídeo. A lei estabelece que são nulas as cláusulas do contrato de locação que buscam fraudar os objetivos da lei, como impedir prorrogações automáticas, afastar o direito de renovação ou impor encargos indevidos ao inquilino. Proteção contra fraude. A lei, como já falamos, reconhece a criatividade humana para fraudar os objetivos da lei. Cabe ao juiz anular as cláusulas que visam burlar os objetivos da lei, mesmo que o inquilino tenha concordado com elas no contrato. Vimos aqui 13 exemplos de cláusulas nulas. Exemplos de cláusulas nulas: repassar ao inquilino despesas extraordinárias, impor dupla garantia, renunciar ao direito de preferência na compra do imóvel locado e outras que já fizemos a lista. É só você ver o vídeo que não deixei nenhuma passar. Aplicação judicial e nulidade parcial. A nulidade de uma cláusula não anula todo o contrato. Apenas os efeitos da cláusula são anulados. A decisão judicial retroage à data da celebração do contrato, eliminando qualquer efeito da cláusula fraudulenta. O impacto da redução da intervenção
intervenção do Estado. A legislação mais flexível e menos intervencionista aumentou a oferta de imóveis e o poder de barganha dos inquilinos, reduzindo os aluguéis e melhorando o mercado de locação, antes afetado pelo controle excessivo do Estado. Repete comigo. Antes afetado pelo controle excessivo do Estado. Repete comigo. Antes afetado pelo controle excessivo do Estado. Não terminamos por aqui, porque eu vou deixar uns salmos para abençoar a sua vida. Não esqueça de se inscrever, compartilhar com um amigo, deixar um like. Se você não é locador e nem inquilino, você conhece alguém que seja o locador ou inquilino, mande essas informações para ele. E nunca se sabe o dia de amanhã. Você pode comprar um imóvel e colocar para alocar. Você já conhece a norma. Salmo 42. Como a corça anseia pelas correntes da água, como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa, porque você está tão abatido, ó minha alma, porque está tão triste. Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desce a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Salvador e meu Deus. Que assim seja, hoje e sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus.